E nós vamos agora, meus queridos irmãos, estudar a palavra do Senhor. Estamos meditando todos os domingos pela manhã, tendo por base esse livro aqui, do reverendo Augustus Nicodemos. O título é O que a Bíblia fala sobre dinheiro. Então, estamos meditando, tendo por base esse livro, e hoje nós vamos meditar sobre o tema Levantando o Tabernáculo. Para isso, gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 25. Faremos a leitura do versículo 1 até o verso de número 7. Êxodo, capítulo 25, do versículo 1 até o verso de número 7. A palavra do Senhor nos diz assim. Vamos ler até o verso 9, tá? Do 1 até o 9. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze e estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabra e peles de carneiro tintas de vermelho e peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Amém? Vamos meditar então. Vamos orar ao Senhor. Que a tua graça, Senhor, continue sobre as nossas vidas. Precisamos de ti nesse momento de estudo da tua bendita palavra. Fala aos nossos corações, ó Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O estudo de hoje, queridos, a gente vai revisar um pouco da história de como tudo aconteceu para que o tabernáculo fosse construído. E aí nós vamos aplicando, no decorrer da história bíblica, a gente vai aplicando algumas lições importantes para as nossas vidas. Ok? Muito bem, estamos aqui no livro de Êxodo. Esse livro, escrito por Moisés, ele fala sobre a saída do povo de Deus do Egito. Êxodo é exatamente essa ideia de saída, de peregrinação. Não é? O povo, então, saiu do Egito pelo poder de Deus, pela mão forte do Senhor, e o povo, então, estava sendo conduzido por Deus no deserto, rumo à terra prometida. Essa é a história do Êxodo. Logo no início, assim que o povo atravessou o Mar Vermelho, Deus, através de Moisés, conduziu o povo para um monte chamado Monte Sinai. Ali no Monte Sinai, Deus ordenou que Moisés subisse. Moisés subiu o monte e passou 40 dias lá. Enquanto isso, o povo ficou lá embaixo, ao pé do monte. Durante esses 40 dias, Deus falou muito com Moisés e entregou para Moisés coisas preciosíssimas. Por exemplo, as tábuas da lei, os 10 mandamentos, as tábuas da lei, escritas pelo próprio dedo de Deus.
ou pelo dedo do próprio Deus, a lei moral. Mas além da lei moral, Deus entregou também para Moisés outras leis. A lei civil, que, como o próprio termo mostra, serviria para regir o dia a dia do povo vivendo em sociedade, uma lei civil. Entregou também as leis religiosas ou leis cerimoniais, mostrando a maneira que Deus queria que o seu povo o cultuasse, o adorasse. Além destas leis, o Senhor também falou para Moisés acerca de datas religiosas comemorativas, datas festivas. Tudo isso Deus deu para Moisés, para que Moisés passasse isso para o povo. O que é que Deus estava fazendo? Preparando o seu povo para que ele pudesse viver não somente na terra prometida, mas já no deserto ali, viver de tal maneira que o Senhor ficasse feliz com a maneira do povo viver, conduzir a própria vida. E com isso, Deus estava reafirmando com o seu povo a aliança que ele já havia estabelecido desde Abraão. Desde Abraão. Uma aliança eterna que Deus estava estabelecendo com eles. E aí, foi exatamente nesse tempo, nesse período, em que o Senhor orientou a Moisés que se levantasse uma oferta para a construção do tabernáculo. É nesse momento aí. O capítulo 25 de Êxodo, do versículo 1 até o versículo de número 9, que foi o texto que acabamos de ler, fala sobre essa orientação de Deus dada a Moisés, para que Moisés passasse para o povo, sobre a construção do tabernáculo, a oferta para a construção do tabernáculo. Algumas coisas são importantes para a gente destacar aqui acerca dessa oferta. A primeira delas é que a oferta individual destinava-se a Deus. Era uma oferta cujo destinatário dela era o próprio Senhor. A gente vê isso aqui nos versículos 1 e 2. O texto diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. Então está muito claro aqui para a gente, amém? Para quem era a oferta? Para Deus. Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. A segunda coisa que a gente vê aqui no texto é que a oferta, ela deveria ser voluntária. A gente percebe no versículo 2. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. O coração se moveu para ofertar? Sim. Então receba a oferta. Porque não é uma oferta forçada, obrigada. É algo voluntário. Porque a oferta é exatamente assim. É algo que o coração move, que existe um desejo interior de abençoar, de ofertar, de participar naquele momento. Então Deus estava dizendo para Moisés: eu quero uma oferta. Diga ao povo que me tragam uma oferta. E receba a oferta de toda aquela pessoa, de todo homem cujo coração o mover para isso. A segunda, ou a terceira questão aqui importante, é que a oferta consistia em dádivas de todos os tipos. De todos os tipos. Está muito bem discriminado aqui essa oferta. Do versículo 3 até o versículo 7, a oferta está discriminada. Fala sobre, verso 3, ouro, prata, bronze, seguindo, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino,
pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, enfim, muita coisa. Você não tem aqui apenas tragam para mim ouro ou tragam para mim prata. Você tem vários tipos de dádivas. Das mais preciosas, das mais difíceis de alguém possuir, daquelas que não são todas as pessoas que teriam em abundância, como também dádivas que seriam mais fáceis também de serem adquiridas, mais fáceis de serem ofertadas naquele momento. Então você tem desde ouro, pedras preciosas, até também especiarias necessárias para fazer o óleo da unção e também um incenso aromático. Especiarias. Isso mostra, meus queridos irmãos, que a oferta foi feita de tal maneira que todos aqueles que quisessem participar teriam condições. Qualquer pessoa que quisesse participar, poderia participar. Ok? Então, 3 questões bem importantes. A oferta era destinada para Deus, para o Senhor. A segunda questão é que a oferta deveria ser voluntária. E a terceira questão é que era uma oferta em que todas as pessoas que quisessem poderiam participar, tendo em vista que não estava pedindo apenas um tipo de material, mas vários materiais, dos mais caros até aqueles que a gente pode considerar mais em conta. Entretanto, todos eles extremamente importantes e necessários para que o tabernáculo fosse feito. Daí a gente tem uma aplicação interessante para as nossas vidas. A obra de Deus hoje, ela necessita de recursos, mas ela não necessita única e exclusivamente de recursos financeiros. A obra de Deus, ela precisa de tantas outras coisas: móveis, utensílios para a casa do Senhor, dependendo do trabalho que vai se fazer, alimentos. A obra de Deus precisa também de alimentos, precisa de eletrodomésticos, computadores, coisas que são necessárias e importantes para que a obra do Senhor possa acontecer de maneira mais satisfatória em nosso meio. Bendito seja o nome do Senhor. Então, às vezes, a gente pensa apenas no dinheiro, nos recursos financeiros, mas não é assim. Há tantas outras coisas que a gente pode disponibilizar para abençoar a obra de Deus. Exaltado seja o Senhor. Voltando aqui para o texto de Êxodo, a gente vê o destino dessas ofertas. O texto mostra para a gente, no versículo 8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Esse era o objetivo das ofertas. Deus queria que um santuário fosse construído, o tabernáculo. Daí o título do nosso estudo, Levantando o Tabernáculo. Algumas características importantes desse tabernáculo. Ele precisava ser algo móvel, que pudesse, com certa facilidade, ser desmontado. Então não era um templo construído. O templo só foi ser construído muito tempo depois, quando o povo já estava na terra, estabelecido na terra prometida, já com o reinado de Salomão. Já havia passado, por exemplo, o reinado de Saul, que durou 40 anos, o reinado de Davi, que também durou 40 anos, e aí chega o reinado de Salomão. E no reinado de Salomão é que o templo foi construído. Só que no período em que o povo estava no deserto, ou seja, antes de entrar na terra prometida,
Deus disse que um tabernáculo deveria ser construído. E exatamente pelo fato de que o povo era ainda um povo peregrino, o tabernáculo precisava ser, com certa facilidade, desmontado. E era assim, ele foi construído assim, ok? Então ele era portátil. No interior do tabernáculo havia selos, os selos da aliança de Deus, estavam dentro do tabernáculo, como por exemplo a Arca da Aliança, foi um móvel que Deus ordenou que fosse construído, a Arca da Aliança e as tábuas da lei. A Arca da Aliança era o símbolo maior da presença de Deus no meio do seu povo. Ok? O símbolo maior da presença de Deus. E as tábuas da lei era, logicamente, a própria palavra de Deus no meio do seu povo. Então, esses dois selos da aliança estavam presentes ali no interior do tabernáculo. O que é que se fazia no tabernáculo? Fazia propiciação pelos pecados do povo, ofertas também eram dedicadas, ofertas ministradas pelos sacerdotes da tribo de Levi, não é? Por isso o tabernáculo era conhecido como tenda sagrada ou santuário. Através desse santuário, uma vez construído, Deus estaria no meio do seu povo. No meio do seu povo. É tão interessante que quando esta tenda foi construída, quando esse tabernáculo foi construído, Deus manifestou a sua glória, a sua presença naquele lugar de uma maneira maravilhosa. De uma maneira maravilhosa. Deus cobriu aquele tabernáculo com uma nuvem de glória. Todas as pessoas podiam ver aquela nuvem ali cobrindo o tabernáculo. E ela não se ausentava do tabernáculo durante o tempo inteiro. Não se ausentava. Pelo fato do povo ser um povo peregrino, a nuvem ficava no tabernáculo. Durante o tempo em que a nuvem estivesse sobre o tabernáculo, o povo também armavam as suas tendas ao redor desse tabernáculo. E ali ficava. Quando a nuvem se levantava, o povo entendia que estava na hora de todo mundo desmontar as suas tendas, todo mundo desmontar as suas barracas, e as pessoas responsáveis também desmontavam o tabernáculo e seguiam a nuvem. Quando a nuvem parasse em outro lugar, todo mundo sabia, aqui a gente monta de novo o tabernáculo e ao redor do tabernáculo cada um arma a sua barraca, cada um arma a sua tenda e fica ali até o dia em que Deus, por seu poder e pela sua providência, fazer a nuvem levantar de novo. Que coisa maravilhosa! Era a presença de Deus. Capítulo 40 de Êxodo, versículo 34 diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Amém? Apenas para trazer o texto bíblico,
daquilo que acabei de falar para os queridos irmãos, de explicar para os queridos irmãos. Bem, assim então era a tenda, não é? O tabernáculo de Deus. Tabernacular é habitar no meio. Deus então estava no meio do seu povo e a demonstração visível da sua presença foi a construção do tabernáculo. O tabernáculo não existe mais. E hoje, os nossos templos, eles não possuem mais a mesma função do tabernáculo aqui do Antigo Testamento. Eles não têm mais essa função. Não existe mais a necessidade da Arca da Aliança dentro do templo. Nós não temos mais essa necessidade, porque no Novo Testamento a gente vive agora uma nova aliança. Uma nova aliança, onde a presença de Deus, ela não se manifesta única e exclusivamente no templo. Mesmo porque a palavra do Senhor nos diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, vai mostrar isso para a gente. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Para que o povo hoje possa adorar a Deus, o templo em si, e aí por favor entendam o que eu vou dizer, não é necessário. A mulher samaritana, por exemplo, lá no Evangelho de João, capítulo 4, ela tinha uma dúvida sobre o lugar onde se poderia adorar a Deus. E ela chega para Jesus e diz assim: os nossos pais, ou seja, os nossos antepassados, diziam que adorar a Deus, o lugar de adorar a Deus era aqui, nesse monte. Já vocês, judeus, costumam dizer que o lugar onde se deve adorar a Deus é no templo construído ali, que está lá em Jerusalém. E aí, qual é o lugar certo de se adorar a Deus? Eu tenho que seguir a orientação dos meus pais ou dos meus antepassados e acreditar que Deus se revela aqui no monte? E aí só posso adorar a Deus se eu for para lá? Ou eu tenho que acreditar naquilo que os judeus falam, que para que eu consiga adorar a Deus, eu tenho que ir lá para o templo. Caso contrário, eu não consigo fazer essa adoração. Jesus orienta aquela mulher, ele diz assim: não é assim. Porque vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, não no monte exclusivamente, mas se você for ao monte, lá você pode buscar a Deus. Não única e exclusivamente no templo, mas se você for ao templo, você pode adorar a Deus. Mas você adora a Deus no seu local de trabalho, você adora a Deus na sua casa, você adora a Deus em qualquer lugar. Porque mesmo que não exista um templo construído, você pode procurar qualquer lugar disponível e ali adorar ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Você está na roça, eu não tenho um templo construído na roça. Puxa, mas eu tenho um pé de mangueira que me dá uma sombra tão boa. Eu vou para ali e naquele lugar eu adoro a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Porque na nova aliança, nós somos o templo do Senhor. Amém? Nós é quem somos o santuário. Nós é quem somos esta casa de Deus, o tabernáculo de Deus. Exaltado seja o Senhor. Na nova aliança, Deus, ele habitou com o homem através da encarnação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia! Bendito seja o Senhor.
Amém? Então é Ele, Cristo Jesus, que veio habitar. E quando Ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus, Ele nos prometeu e cumpriu a promessa, enviando para habitar em cada um de nós o seu Santo Espírito. Então Deus habita no coração daquele que, pela graça do Senhor, foi salvo. Então, repito, os nossos templos, aqui, como por exemplo esse, eles não têm mais aquela mesma função do tabernáculo do Antigo Testamento. Só que os templos, eles são locais que por nós foram construídos e são construídos e também dedicados e separados para o serviço ao Senhor. E essa é uma questão importante que nós temos aqui. Nós não estamos aqui agora diante de um lugar qualquer. É casa de Deus. É templo dedicado ao Senhor. Amém? É templo dedicado ao Senhor. Esse local foi construído exatamente com esse propósito de ser um local separado para que o povo de Deus pudesse se reunir em cumprimento, inclusive, ao desejo de próprio Deus e à determinação do próprio Deus, de que aquele que é salvo deve congregar. E aí nós escolhemos esse lugar, os nossos antepassados, os nossos pais, escolheram esse lugar para que aqui pudesse ser construído um templo, uma casa, onde o povo pudesse se reunir. Aqui, juntos, adoramos a Deus. Aqui, juntos, servimos ao Senhor. O templo, então, é um lugar dedicado a Deus e nele muitos serviços podem ser realizados para promover na terra a glória de Deus. A educação religiosa é um serviço que se promove no templo. O treinamento, momento como esse que nós estamos fazendo aqui, discipulado, e tantas outras coisas acontecem num templo. E aí, ao pensarmos assim, nós precisamos, meus queridos irmãos, lembrar que o templo, e aí eu não estou falando exclusivamente agora do nosso aqui em Sete Lagoas, mas de qualquer lugar onde tenha se construído um templo para a adoração ao Senhor, templos precisam de manutenção. Templos precisam de reparos. Precisam de mobília. Precisam de mobília. Templos precisam de equipamentos que possam favorecer àqueles que participam da adoração ao Senhor no templo, favorecer com que esses consigam realizar um trabalho para Deus de uma maneira mais satisfatória. Templos precisam dessas coisas. Quando nós providenciamos essas coisas todas para o templo, o serviço espiritual que dedicamos ao Senhor, a gente consegue fazer isso com mais ordem e decência. Porque ordem e decência não é apenas aquela questão da maneira que a gente se comporta no momento do culto. Ordem, organização. Um templo precisa estar muito, mas muito bem organizado, muito mais organizado do que a minha casa e do que a sua casa, porque, afinal de contas, é o lugar onde nós reservamos para adorar ao Senhor. Então a gente precisa atentar para essas coisas. Puxa vida, se a minha casa, se a sua casa, se a gente se incomoda porque a pintura da casa não está muito boa e a gente tem que dar um jeito para resolver, não deveria ser diferente em relação à questão do templo. Aliás, perdão, deveria ser diferente sim. Deveria haver no meu coração e no coração de cada um dos irmãos uma preocupação maior do que aquela que a gente tem com a nossa própria casa. Ora, vamos seguir aqui então.
continuando, falando um pouco dessa história bíblica da construção do tabernáculo. A gente está dentro de Êxodo, capítulo de número 25, e a gente percebe aqui que, uma vez que as ofertas fossem levantadas, Deus também, ele revelou para Moisés detalhes referentes ao mobiliário e aos utensílios. Deus mostrou detalhes como para que aquela oferta deveria ser destinada. Veja, a oferta foi destinada para a construção do tabernáculo. Versículo 8 diz isso: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Mas a gente percebe aqui Deus falando para Moisés cada coisa que deveria acontecer ou que deveria ser feito no tabernáculo, para a construção do tabernáculo. Até as vestes dos sacerdotes. Está tudo descrito aqui. A oferta seria para isso, seria para aquilo. Mesa para fazer isso. Bacia para fazer aquilo. Vestes dos sacerdotes deveriam ser assim. Não é interessante a gente pensar em Deus dando esses detalhes para Moisés? E esses detalhes deveriam ser passados para o povo? Por que não ficou apenas aquela ideia de levantem para mim um tabernáculo, construam para mim um tabernáculo? Não, foi além disso. Foi além disso. Construam para mim um tabernáculo, e ele precisa ser assim. Ele precisa ser assim. Nós não temos tempo aqui para dar uma analisada em cada peça, cada móvel, cada utensílio, cada cortina, cada estaca que haveria ali para aquela tenda. Detalhes de cada um. Você pode caminhar comigo apenas uns títulos aqui, ó. Capítulo 25. No versículo 10 você tem sobre a arca. No versículo 17, o propiciatório. Versículo 23, a mesa. Versículo 31, o candelabro. Capítulo 26, você tem as cortinas do tabernáculo. E aí você segue. Capítulo 26, versículo 14, a coberta de peles e as tábuas. O véu, versículo 31, colunas, reposteiro. Versículo 27, o altar do holocausto. Capítulo 27, versículo 1, perdão. Versículo 9 do capítulo 27, o átrio do tabernáculo. E aí você segue. Versículo 20, o azeite para o candelabro. A escolha dos sacerdotes. Versículo 3 do versículo 28, as vestes sacerdotais, e tudo vai sendo apresentado. Cada coisa, Deus disse como deveria ser feito. Cada móvel, Deus disse as medidas que deveriam ter. Cada móvel, Deus disse se seria feito de madeira, se seria feito de ouro. Se feito de madeira, se deveria ser revestido de ouro, ou de prata, ou de bronze. É muito interessante você ver isso. Pastor, Pois não. e até hoje a gente sabe a dificuldade que você tem para revestir algo com ouro, né? Sim. E naquele período Deus já habilitou os homens a fazer. Isso, e esse é um detalhe que a gente entra daqui a pouco. Deus habilitou pessoas para isso. Deus habilitou pessoas para isso. Então, eu quero levá-los para o capítulo 35. E a gente vai ler de Êxodo, tá? E a gente vai ler do versículo 10 até o verso 19. Eu farei essa leitura, porque aqui nós temos um resumo de todos esses itens. Diz assim: venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo com a sua tenda e a sua coberta, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vergas e as suas
colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu do reposteiro, a mesa e os seus varais, e todos os seus utensílios, e os pães da proposição, o candelabro da iluminação e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a iluminação, o altar do incenso e os seus varais, e o óleo da unção, e o incenso aromático, e o reposteiro da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio e as suas colunas e as suas bases, e o reposteiro da porta do átrio, as estacas do tabernáculo e as estacas do átrio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Aqui está o resumo. Aqui está um inventário. Então, a ideia aqui é a seguinte: e Moisés, ele recebeu tudo isso de Deus, o que Deus queria para cada coisa, e Moisés falou para o povo cada coisa. A gente está vendo aqui. O povo tinha consciência para que estava ofertando. Um detalhe aqui. O povo tinha consciência para que estava ofertando. Não era apenas a ideia de estou ofertando para levantar um tabernáculo, mas eles tinham consciência dos detalhes, das coisas que seriam feitas naquela construção. Então, aqui a gente tem algumas aplicações para a gente. A primeira delas é sobre os detalhes de Deus para as coisas relacionadas ao culto. Os detalhes de Deus. Porque tudo isso aqui era para o templo, para o tabernáculo, digo. Deus tem os detalhes e Ele fala os detalhes. O que a gente destaca aqui é o cuidado de Deus em querer que o melhor seja dedicado a Ele. A Ele. Isso é um detalhe importante aqui para a gente. Porque se a gente vai lendo e a gente vai percebendo a qualidade de cada um desses materiais. A qualidade de cada um desses materiais. Você tem materiais dos mais caros até os mais comuns, dos mais difíceis de serem adquiridos até os mais comuns. Você tem ouro, prata, madeira de acácia, mas você tem também especiarias para fazer um óleo, embora fossem especiarias também caras, mas você tem dos mais variados materiais. Só que cada uma dessas coisas, apresentadas como coisas de qualidade. Isso aqui é um detalhe importante. Porque era algo que estava sendo dedicado a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O mesmo princípio você tem, muitos anos lá na frente, quando Salomão constrói o templo. A forma que aquele templo foi construído, os materiais que foram utilizados. Por que tudo aquilo? Porque era algo dedicado a Deus. Então é fato, meus queridos irmãos, que a obra do Senhor, ela necessita das ofertas financeiras, mas necessita também, como foi dito antes, de utensílios que nós podemos doar para a casa do Senhor. Podemos. Nós podemos, por exemplo, eu posso doar um computador para a igreja, eu posso doar isso, um móvel, um eletrodoméstico, eu posso. A ideia de que é possível e é aceito. E muitas vezes necessário na igreja. Mas a gente precisa acender uma luz sobre esse momento em que a gente coloca no coração o desejo de doar alguma coisa na igreja. Porque às vezes
é algo que a gente não quer mais em casa. Aí a gente tem que ter cuidado. Por que a gente não quer mais em casa? Porque assim, é um eletrodoméstico, mas para funcionar tem que consertar. Percebe a coisa? É um eletrodoméstico, mas que já está com o tempo de utilização ele já está pedindo para ser trocado. Então eu quero trocá-lo, eu quero um novo na minha casa, mas esse que eu não consigo mais nem usar, aí eu dedico à igreja. A gente precisa pensar melhor sobre isso, porque não está certo. Uma coisa também, eu fiquei, quando fala de madeira de acácia, eles estavam no deserto. Então essa madeira de acácia provavelmente era uma mobília que alguém tinha e que ele prezava, né, que era dele, da casa igual você citou agora há pouco. No caso aí é inverso, e ele prezava, porque ele carregava com ele. Mas ele pensei, essa madeira aqui é boa, né, é suficiente para atender. Sim, né? sim. Nesse caso aí é o inverso que o senhor disse. Sim. Ele gostava e doou. Sim, exatamente. A qualidade dos materiais que foram doados, é disso que nós estamos tratando aqui. A qualidade dos materiais que foram doados. Essa ideia da doação, da entrega, no culto a Deus, por exemplo, Deus usou o profeta Malaquias, quando estava falando sobre ofertas, os sacrifícios realizados no templo para perdão de pecados, os animais que eram ofertados, era preceito do Senhor que os animais deveriam ser sem defeito, não é assim? No livro do profeta Malaquias, capítulo 1 em diante, o povo estava ofertando a Deus, mas eles estavam levando a Deus oferta, os animais a serem sacrificados, aqueles animais que eles não conseguiam mais ficar com eles cuidando. Aqueles animais cujo preço de venda também não era muito bom, porque eram animais defeituosos. Então esse aqui que está com defeito, era um animal aleijado, era um animal que por alguma situação ficou cego, e ele cai o preço de venda, ou ele aumenta os cuidados ali no meio do rebanho, é um animal que precisa de mais cuidados, vai ter mais gastos com ele então. Esse animal então era um animal que algumas pessoas estavam escolhendo para levar ao templo para ser sacrificado em dedicação ao Senhor. Aí Deus disse, não, está errado. Pegue um animal como esse e deem de presente para o governador de vocês e vejam se eles vão aceitar. Se ele vai aceitar. Ora, se vocês, quando querem dar um presente a alguém que vocês consideram importante, vocês não vão escolher o pior, vão procurar o melhor? Por que então, ao trazerem uma oferta para mim, vocês estão pegando do rebanho de vocês aquilo que, de alguma forma, já está meio que descartado por vocês? Deus denunciou isso lá no livro do profeta Malaquias. Então, voltando aqui para Êxodo, capítulo 25, esse princípio é importante. Deus está trazendo detalhes para as coisas relacionadas ao culto, da maneira que o tabernáculo deveria ser construído. Há um outro princípio aqui, transparência. Transparência, muito importante na casa de Deus. Transparência, porque a oferta foi levantada.
E foi dito para que deveria ser destinado. Essa oferta é para isso. Está aqui. Levantem para mim uma oferta para a construção de um tabernáculo. E nesse tabernáculo vai ter isso, isso, isso e isso. As pessoas então ofertaram. Aquelas que ofertaram, o que é que elas esperavam que acontecesse? Que fosse utilizado. Utilizado para quê? Para aquilo que foi dito, exatamente, para a construção. Então, o que a gente percebe aqui? Transparência. Algo muito importante hoje, nas igrejas de uma forma geral, cujos membros congregados, as pessoas que frequentam, trazem alegremente, voluntariamente, dedicam no altar os seus dízimos e as suas ofertas. Uma igreja precisa ter transparência com relação aos recursos que chegam para serem administrados. Precisa ter transparência. Daí, meus queridos irmãos, que não é por acaso que uma igreja tem um grupo, não é, para fiscalizar a contabilidade da igreja, e a nossa igreja tem. Não é por acaso que a igreja realiza as suas assembleias ordinárias, por exemplo, e apresenta um relatório financeiro, e deixa as claras para os irmãos as coisas que estão acontecendo. Porque quando a gente oferta com um propósito. E é muito importante que esse propósito aconteça. É muito importante que esse propósito aconteça. Então a gente tem transparência aqui. Cada coisa foi discriminada. Bendito seja o Senhor. As ofertas faziam parte de algo que foi prescrito pelo próprio Deus. E aí, meus queridos irmãos, ainda hoje esse princípio permanece. Os nossos dízimos e as nossas ofertas não são prescrições de uma liderança. É divino. Porque a gente levanta para a obra do Senhor. Amém? Aleluia. O que acontece também é que mais tarde, os dízimos e as ofertas foram determinados por Deus que fossem utilizados tanto para a manutenção do tabernáculo, porque o tabernáculo, uma vez construído, ele precisava ser mantido. Então, recursos tinham que ser levantados para a manutenção do tabernáculo, como também Deus determinou que essas ofertas fossem destinadas para o sustento daqueles que fariam a manutenção do templo. Daí você tem os sacerdotes, você tem toda a tribo de Levi, que quando você vai analisar a história bíblica, até mesmo no período da repartição das terras ali por Josué, tudo determinado por Deus, a maneira que os sacerdotes deveriam ser abençoados nisso. Usando esse princípio, Paulo depois, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, veja o que é que Paulo fala ali. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. O que é que esse princípio está mostrando aqui? Ainda hoje, ou seja, na nova aliança, é que os dízimos e as ofertas que são colocados na igreja, no gasofilácio da igreja, servem também, além da própria manutenção da própria igreja, do templo construído, também como para suprir as necessidades daqueles que pregam o Evangelho. Então o texto está falando aqui sobre pastores, está falando aqui sobre aqueles que hoje lideram as igrejas, cujo seu sustento vem de Deus
e que Deus usa a igreja local para que esse sustento aconteça. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então a gente tem um princípio aqui, um princípio importante para a gente perceber por que é que a igreja dá uma ajuda, uma prebenda, uma ajuda salarial a um pastor. Nós temos um princípio das Sagradas Escrituras aqui. Importante a gente considerar isso. Amém? Voltando, meus queridos irmãos, para Êxodo, capítulo de número 25, a gente está falando ali sobre a construção do tabernáculo. A gente tem essa sequência. Deus chama Moisés, diz a Moisés que levante uma oferta, diz o que deveria ser ofertado, mas uma vez que as ofertas foram levantadas, a obra deveria ser construída. E como fazer? Aí a gente vem aquilo que o irmão falou. Deus capacitou pessoas para isso. Percebem que tudo vem de Deus? Aí você está aqui, capítulo 31 de Êxodo, do versículo 1 até o versículo 5, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos. Elaborar desenhos? Quem é que elabora desenhos hoje para a construção de alguma coisa assim? Qual o profissional? Um arquiteto. Para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. E aí, verso 6, eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. E aí você tem a lista aí de novo, do versículo 7 até o verso 11, você tem as listas. Cada coisa. Quem fez? Quem Deus capacitou para fazer. Porque se quem fez foi quem Deus capacitou para fazer, é de se esperar que ficasse bem feito. Porque era assim que Deus queria que ficasse. Bem feito. Ok? Bem feito. Isso é maravilhoso. Porque a gente pode até dar uma ajuda na reforma, na construção de qualquer coisa. Mas Deus capacita cada um para fazer de forma bem feita, de forma profissional. Não é assim? Isso é muito importante, porque quando a gente coloca as pessoas certas, capacitadas para realmente fazer determinados trabalhos, a gente olha assim e diz assim, puxa, que bom, deu certo, ficou bem feito. Por isso que as nossas gambiarras são complicadas. Porque termina saindo alguma coisa, mas não fica bem feito. E o grande problema é que a gambiarra vai fazer com que a gente faça de novo, porque não ficou bem feito. Mas existe o outro lado também.
Mas aí Deus capacitou. É só eu que vou fazer isso. É isso, entende? Deus dando a capacidade para que cada um faça a obra. E aí, meus queridos irmãos, isso significa que na obra de Deus hoje, Deus capacita as pessoas para trabalhar. Alguns recebem de Deus a capacidade de fazer grandes desenhos arquitetônicos mesmo. Isso é capacidade que Deus dá. Vem através do estudo, vem através do esforço, mas isso é graça de Deus, isso é dádiva de Deus. Tem gente que tem a capacidade de fazer trabalhos manuais, alguns capacidade de trabalhar com artesanato, os mais diversos tipos de trabalho. A grande questão aqui é a gente se colocar nas mãos de Deus para dizer: Senhor, aquilo que eu sei fazer, eu entendo que foi o Senhor quem me capacitou e eu me dedico a fazer, porque eu aprendi a fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Isso é importante aí. Agora, a oferta foi levantada. Moisés anunciou para o povo que Deus queria que se levantasse uma oferta. Qual foi a resposta do povo? A gente lê em Êxodo capítulo 35 a resposta que o povo deu. Êxodo capítulo 35, a partir do versículo 20. Está escrito assim, eu vou ler até o verso 29. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Vejam aqui, anéis, braceletes, era aquilo que eles tinham, era aquilo que eles usavam. E todo homem possuidor de estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinhos, os trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze, por oferta ao Senhor, a trazia. E todo possuidor de madeira de acácia para toda a obra do serviço, a trazia. Cada um estava trazendo o que tinha. O texto segue. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade, fiavam os pelos de cabra. Olha aí. Os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, os arômatas e o azeite para a iluminação e para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Então, o povo respondeu fazendo. Amém? Foi assim que o povo respondeu. O irmão levantou uma questão. De onde é que o povo tinha esse recurso? O povo estava no deserto. De onde é que ele tinha esse recurso? Tinham atravessado o Mar Vermelho há pouco tempo. E aí? Eram escravos no Egito. Eram escravos no Egito. 400 longos anos de escravidão. De onde? Porque quando foi para sair, Deus pediu para que as mulheres
E disse às suas senhoras, prata, ouro, bronze, Isso. material, o próprio Deus, né? Já, como ele é soberano, ele já tocou no coração das senhoras para dar para as suas servas. Isso. Essa é a resposta. De onde? Do Egito. Do Egito. Eles tinham à disposição, né, que eles trouxeram do Egito. Trouxeram do Egito. E quem fez isso? Foi Deus. Porque enquanto o povo estava lá no Egito, no êxodo, na saída, Deus disse assim: vocês não vão sair do Egito de mãos vazias. Não vão. Aí, capítulo 3 de Êxodo, versículo 21. Diz assim: versículo 20. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles, depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis os egípcios. É claro que o texto não está dando aqui para a gente uma lista completa de tudo aquilo que o povo trouxe do Egito. Mas o texto está mostrando: e despojareis os egípcios. Deus fez isso. Deus aplicou justiça nisso. Porque o povo dele estava no Egito, as mulheres servindo como escravas nas casas das egípcias, e os homens sendo forçados, sendo colocados a trabalhos forçados, 400 anos. Sem salário, era escravidão. Agora é tempo de libertação. Deus então resolveu despojar os egípcios, tirar dos egípcios e dar como compensação ao povo dele. Então o povo saiu com muitos bens, suprido. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, exato. O povo saiu suprido. Agora, Moisés já sabia que o tabernáculo seria construído aqui em Êxodo 3? Não, Moisés não sabia, mas Deus sabia. Deus sabia. Então todo esse recurso que Deus disse para Moisés: vocês não vão sair sem nada, Deus não entregou por acaso. Deus já tinha planos. Não havia sido revelado ainda para Moisés. Moisés não tinha nem ideia, mas Deus já sabia de todas as coisas. Não porque ficou sabendo, mas porque planejou tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é algo maravilhoso, queridos. Porque o recurso que chegou ontem, que chegou há um tempo que a gente não tem nem ideia, Deus sabe de todas as coisas. Ele é Deus. Ele é Senhor. E algo maravilhoso que a gente percebe aqui é o seguinte: quando Deus nos diz assim, construa o templo, reforme o templo, mexa nisso, compre isso, olha a mobília que precisa, olhe isso que necessita, faça algo novo no templo, porque é um lugar onde vocês se reúnem para adorar o meu nome. Queridos irmãos, o Deus que nos orienta a fazer também já nos proveu os recursos necessários para que isso acontecesse.
A gente precisa tão somente dizer: Senhor, louvado seja o teu nome, e abrir o coração e dizer: eis-nos aqui, ó Deus. Porque é recurso que Deus já nos deu, meus queridos irmãos. Exaltado seja o nome do Senhor. Sim. Porque tem esse versículo, e aí a gente vê que quando Moisés subiu ao monte, esse próprio recurso também, para provar o coração, foi usado para levantar o bezerro. Isso, muito bem. E nesse momento Deus falou: Moisés, desce, eu vou abençoar esse povo. Porque Deus, ele dá recurso para provar. É que lá que a gente vai. Exatamente. E aí, meus queridos irmãos, esse recurso que chega em nossas mãos mostra, inclusive, a nossa dedicação em ofertar voluntariamente, consegue mostrar o nosso amor a Deus. É muito sério isso. A nossa entrega, o nosso amor, a nossa dedicação também se revela através da nossa disposição em contribuir para momentos tão maravilhosos como esse que Deus trouxe aqui para o povo e que Ele sempre traz para as nossas vidas. Bendito seja o Senhor. Pois não, meu irmão? Pastor, eu posso dar um exemplo para a igreja? O senhor já conheceu, o presbítero Bastel já viveu essa honra também, conheceu. Isso acontece na nossa vida até hoje, essa condição de Deus, planejar as coisas. Quando meu sogro ficou sem local para morar, eu tinha R$27 mil na época, disponível para montar uma prova. Aí no meu coração, Deus tocou no meu coração e falou: não, esse não precisa de uma casa para morar, você vai ajudar ele. Aí eu chamei ele, levei ele lá no lote da minha filha, no fundo do lote lá tinha já um alicerce. Aí falei para ele assim: o que o senhor acha da gente fazer uma casinha para o senhor e para o senhor morar? Para me cuidar da barba? Falei: o senhor cuidar da barba. Eu queria que ele aceitasse, né? Aí eu falei assim: mas o olhinho dele brilhou igual de criança que não está ganhando presente. Mas como não fazer? Eu não tenho dinheiro mais. O dinheiro que eu tinha eu disponibilizei para fazer a casa da minha filha, que eu descombinei com ela, agora eu estou sem como. Falei: não, o senhor tem em casa, não tem que fazer. Aí ele falou assim: então vamos fazer uma coisa simples, um telhado de amianto, né? Porque eu estou velho mesmo, não sei nem se é mais novo aqui, porque o meu sogro é muito sincero. Nessa hora ele fala assim. Aí eu falei: não, vamos fazer o melhor. O senhor merece o melhor. Tem condição, nós temos condição de fazer de laje, colocar a telha por cima, tudo direitinho. Tá bem? O senhor vai fazer, eu não posso ficar aqui, porque eu estou trabalhando no horizonte. Mas o senhor que vai cuidar da obra, eu vou deixar o dinheiro para o senhor vai fazer. Aí assim vai feito. Hoje, isso fica de frente com a minha casa. Eu só cruzei a rua. Quando eu precisei de um lugar, eu não precisei chamar caminhão nem nada, para carrinho de mão. Eu peguei de carrinho de mão e mudei de casa para o outro lado. Uma casa que eu fiz que não era para mim, mas fiz com melhores intenções com o meu sogro. Hoje eu moro nela. Para onde eu do Senhor. Amém. Então, um dia vocês vão estar lá visitando também em nome de Jesus. A casa não tem uma trinca. Glória a Deus. Para onde eu do Senhor. Glória a Deus. Amém. Não tem nada de errado. Amém. Então é isso. É um bom exemplo para a gente, né? A maneira que Deus age, né? A maneira que Deus age. Então, meus queridos, o santuário aqui foi levantado. Por quem? Pela providência de Deus e pela generosidade do seu povo. Foi por isso que o santuário foi levantado. Pela providência de Deus e pela generosidade do seu povo. Deus providenciou tudo. Tudo. Estava tudo planejado pelo Senhor. O povo precisava apenas ser generoso. E foi. E pelo fato de ter sido, o santuário foi levantado. Há um texto em Coríntios,
Eu quero encerrar com esse texto, a gente tem lido ele com mais frequência, né, em virtude dos nossos estudos sobre esse tema. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, ele diz assim: Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Deus, ele dá pão para comer, é isso que diz o texto, mas ele multiplica também a sementeira. E aí o texto mostra que ele também dá para a gente as sementes que a gente necessita para continuar semeando. Exaltado seja o Senhor. Bem, esse princípio permanece hoje. Deus continua sendo providencial no meio do seu povo. Amém. E Ele faz isso através da generosidade dos seus filhos e das suas filhas.